Você já se viu no meio de uma batalha, se sentindo oprimido e inseguro quanto ao resultado? São nesses momentos que surge a nossa maior arma, a adoração. Sim, a adoração tem o poder de fazer o diabo fugir mais rápido do que qualquer outra coisa. Quando elevamos louvor e gratidão ao céu, mesmo em meio às nossas provações mais difíceis, as correntes são quebradas e a vitória nasce. Deixe-me compartilhar com você a história de dois homens chamados Paulo e Silas. Eles se encontraram em uma cela de prisão escura e sombria por pregarem o Evangelho. Agora, a maioria das pessoas reclamaria e se desesperaria em tal situação, mas não Paulo e Silas. Eles entenderam o poder da adoração. Então, em vez de lamentarem na comiseração, eles escolheram louvar a Deus e ergueram a voz em cânticos de adoração e gratidão, enchendo aquela cela da prisão com a doce fragrância da adoração. E adivinha o que aconteceu? As correntes foram quebradas e as portas da prisão se abriram. A adoração deles se tornou um catalisador para milagres. Quando escolhemos louvar a Deus em meio às nossas batalhas, algo sobrenatural acontece. Deus percebe e age em nosso favor. Ele luta as nossas batalhas e as transforma em bênçãos. Sei que nem sempre é fácil louvar quando as tempestades da vida estão nos assolando, mas lembre da história de Josafá. Quando confrontado com rumores de guerra e um vasto exército que ameaçava subjugá-lo, ele não confiou nas suas próprias estratégias e planos. Em vez disso, ele se voltou para o Deus da vitória. Ele entendeu que suas batalhas não eram só dele para lutar. Portanto, se você se encontrar no meio de uma batalha hoje, te encorajo a seguir os passos de Josafá. Busque a face de Deus e louve de todo o coração. Não espere a vitória chegar. Louve agora, no meio da tempestade. Ao fazer isso, observe como Deus se move em seu favor. Você pode estar se perguntando, mas como o louvor transforma batalhas em bênçãos? Bem, quando louvamos, nosso foco muda a magnitude dos nossos problemas para a grandeza do nosso Deus. Declaramos sua soberania sobre nossas circunstâncias. Lembramos a nós mesmos que Ele é fiel e tem o poder de transformar nossas batalhas em bênçãos. E aqui está a bela verdade. Deus não está limitado pelo tamanho da sua batalha. Assim como Josafá e seus homens encontraram uma abundância de despojos após a vitória, Deus pode transformar suas batalhas em bênçãos transbordantes. Mas tudo começa com a sua disposição de adorar a Deus e de entregar suas batalhas em suas mãos capazes. Então, encorajo você a levantar sua voz em adoração. Deixe o seu louvor ser uma arma que dispersa o inimigo e convida a presença de Deus para a sua situação. Confie que Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para o seu bem. Suas batalhas podem ser ferozes, mas Deus é maior, e Ele pegará essas batalhas e as transformará em bênçãos que você jamais poderia imaginar. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você em cada passo do caminho. Portanto, louve de todo o coração e observe como Ele transforma suas batalhas em bênçãos. Nas profundezas do meu desespero, nunca imaginei que emergeria mais forte. A vida me desferiu golpe após golpe e pensei que havia chegado ao meu limite, mas eu mal sabia que Deus estava moldando meu espírito, me preparando para as batalhas que estavam por vir. Veja, não são as batalhas em si que dizem a respeito de Deus. É a pessoa que nos tornamos em meio às lutas. Ele quer que compreendamos a verdade de que já somos vitoriosos lutando numa posição de triunfo. É inspirador ouvir as histórias daqueles que venceram as adversidades. Suas palavras ecoam no tempo, nos lembrando que alguém percorreu o caminho que estamos trilhando atualmente. E se eles saíram vitoriosos, nós também podemos. Há um conforto indescritível em saber que nossas lutas de hoje se tornarão a fonte de força para o amanhã de outra pessoa. Suas batalhas, meu amigo e minha amiga, não são em vão. São um testemunho em formação, uma narrativa poderosa de transformação à espera de se desenrolar. Creia de todo o coração que suas batalhas serão transformadas em bênçãos. A sua vitória não é uma mera possibilidade, ela já está certa no abraço amoroso de Cristo Jesus. Ele é o refúgio onde você pode encontrar consolo em meio às tempestades implacáveis da vida. Se apoie nele, que é quem ajuda os desamparados e defende os fracos. Confie que Deus lutará em seu nome. Posso não compreender totalmente a magnitude da sua dor,
o peso dos seus fardos ou a extensão dos seus medos. As sombras da dúvida e da ansiedade podem ter lançado trevas sobre a sua alma, tornando difícil imaginar uma saída. Mas ouça a firme palavra de Deus agora. Estou contigo. Não temas, nem te espantes. Na quietude do seu coração, entregue suas batalhas a Ele. Deixar Deus travar suas batalhas não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de profunda fé. É necessário reconhecer que você não pode fazer isso sozinho, que sua força por si só é insuficiente. Mas ao se render, você abre a porta para a intervenção de Deus. Você permite que o Todo-Poderoso mostre seu poder e graça em sua vida. E quando chegar a hora de testemunhar sua vitória, será um grande testemunho. Então, enquanto está no meio de suas batalhas, se anime. Você está sendo formado em um guerreiro fortalecido pelas provações que enfrenta. Confie que Deus transformará suas batalhas em bênçãos sem medida. Sua história, sua luta e seu triunfo final tocarão a vida de muitos. Abrace a jornada, pois a vitória já é sua. Nas profundezas do seu desespero, Josafá buscou a sabedoria de Deus, reconhecendo humildemente as suas próprias limitações diante de uma batalha esmagadora. Ele entendeu que a vitória não poderia ser conquistada apenas com sua própria força. Mal sabia ele que sua rendição abriria o caminho para a incrível promessa de Deus se desenrolar, como podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. À medida que a batalha avançava, Josafá e seu povo escolheram louvar a Deus em vez de sucumbirem ao medo. Eles se posicionaram com total confiança enquanto Deus agia entre seus inimigos, causando confusão e caos em suas fileiras. No final, os inimigos se destruíram, não deixando nenhum de pé. Mas a história não termina aí. Após a batalha, Josafá e seu povo passaram 3 dias recolhendo os despojos da vitória. Eles experimentaram as bênçãos inesperadas que recebemos quando entregamos nossas batalhas diante de Deus e escolhemos adorá-lo em meio à adversidade. E essas bênçãos, uma vez recebidas, continuam a fluir em nossas vidas, enchendo nossos dias de abundância e paz. Essa é a natureza da graça e do favor de Deus, transbordante e sem fim. Vejamos o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos batalhas que nos deixam indefesos e cansados. Mas não se preocupe, pois fomos equipados com a armadura de Deus, um arsenal divino de proteção e força. Porém, não basta apenas nos revestirmos com esta armadura espiritual. Devemos também empunhar a arma mais poderosa de todas, a espada do Espírito, que é a palavra viva e inspiradora de Deus. Ele mesmo é a palavra, e sua palavra é uma espada de 2 gumes, carregando um poder imensurável ao nosso alcance. Quando compreendemos plenamente essa verdade, o que resta temer? Se o Deus Todo-Poderoso estiver do nosso lado, quem poderá ficar contra nós? No livro de Salmos, capítulo 3, versículos 3 e 4, está escrito: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Infelizmente, muitas vezes nos parecemos com os antigos israelitas, entrando na batalha desarmados e mal preparados. Esquecemos a incrível arma que possuímos na palavra de Deus. Subestimamos a autoridade e o domínio que nos foram concedidos como seus filhos. Mas não mais. É hora de nos levantarmos e tomarmos posse da espada do Espírito, a usando para superar todas as provações e tribulações que surgirem em nosso caminho. Saiba disso. Às vezes,
Deus irá envolver você em um escudo protetor, te protegendo de todos os ataques. Outras vezes ele irá adiante, derrubando exatamente as coisas que se levantam contra você. Imagine o poder de um Deus que confronta seus inimigos de frente, travando batalhas em seu nome. Esta é a realidade do Deus a quem servimos. Então, meu amigo e minha amiga, lembre dessa verdade. Deus cuidará de suas batalhas, aquelas que ameaçam te dominar e te consumir, e transformará elas em bênçãos sem medidas. Entregue seus medos e dúvidas, largue as armas da autossuficiência e confie em Deus de todo o coração. No meio da tempestade, levante a sua voz em adoração e observe como Deus orquestra a vitória em seu nome. Que as bênçãos de Deus transbordem em sua vida e que você caminhe na paz abundante que só Ele pode proporcionar. Na vasta arena da vida, as batalhas inevitavelmente surgirão em seu caminho. Algumas batalhas podem exigir que você lute, enquanto outras exigem que você permaneça firme e confie no Todo-Poderoso. A questão é, você realmente crê no poder de Deus para transformar essas batalhas em bênçãos? Ou você simplesmente folheia as páginas da Bíblia sem abraçar a verdade transformadora que ela contém? Deus não está interessado apenas no seu conhecimento. Ele anseia pela sua fé inabalável na capacidade dele de fazer maravilhas em sua vida. Quando se trata de guerra espiritual, não é a sua força que prevalece, mas sim o poder de Deus fluindo através de você. Você é um canal para que a vitória dele se manifeste, pois a batalha nunca foi verdadeiramente sua para começar. Deus, em sua infinita sabedoria, é capaz de te levar de um estado de vergonha para a dupla honra. Essas palavras não são apenas promessas vazias, são as garantias divinas para você. Quando você compreende a magnitude do que Deus pode realizar em seu favor, isso fortalece a própria fibra da sua fé. Assim como Jó, que se viu no meio de uma turbulência, você também pode permanecer inabalável na sua confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecerem terríveis e toda a esperança parece perdida, mantenha-se firme na fé de que Deus te livrará das profundezas do desespero. Numa reviravolta do destino, José foi acusado injustamente e jogado na prisão, mas mesmo dentro dos limites daquelas paredes frias, o favor de Deus brilhou sobre ele. Através da intervenção divina, José saiu das profundezas da prisão para se tornar governador, um homem de influência. Isso é uma prova do fato de que Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias. Ele é um mestre em transformar nossos contratempos em reviravoltas. Talvez você se encontre em uma situação semelhante, se sentindo traído, abandonado ou acusado injustamente. Mas tem de bom ânimo, pois Deus é capaz de lutar por você. Ele vê as batalhas que você enfrenta, tanto as visíveis como as invisíveis, e deseja transformá-las em bênçãos sem medidas. Mesmo no seu local de trabalho, onde os desafios podem ser abundantes, lembre-se disso. Seja o que for, tudo coopera para o seu bem. Creia na intervenção milagrosa de Deus e veja como as bênçãos dele surpreendem as pessoas ao seu redor. No meio das tempestades da vida, aprenda a arte de ficar calmo. Embora os ventos possam se enfurecer e as ondas possam quebrar, encontre consolo no conhecimento de que Deus está no controle. Portanto, meu amigo e minha amiga, deixe de lado a ansiedade que te oprime. Se livre do fardo de pensar demais em como resolver cada problema. Em vez disso, encontre paz na verdade de que Deus é soberano e que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Confie em seu amor inabalável e observe como Ele transforma suas batalhas em bênçãos. Lembre-se das palavras do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abrace a quietude, deixe de lado a força do seu próprio braço e permita que Deus faça milagres em sua vida. Ele é fiel, Ele assumirá suas batalhas e as transformará em bênçãos muito maiores do que você consegue possivelmente imaginar. Você já ficou preso em uma situação que ninguém poderia entender? Ou você já esteve em uma estrada difícil que parece não ter fim? Há momentos em nossas vidas em que somos confrontados com provações que são difíceis demais para serem ditas em voz alta. Os problemas se acumulam até você sentir que está se afogando. Só de pensar nisso você fica sem fôlego. Você pensaria que ninguém consegue entender por que é uma teia de seus próprios erros ou decisões erradas.
É muito complicado, então você acha que vai poupar problemas a todos se enfrentar a luta sozinho. Sabe por que muitas pessoas simplesmente desistem da vida? É porque elas decidiram que não tem mais jeito para suas vidas. Elas se convenceram de que ficaram sem chances e declararam que o jogo havia chegado ao fim, quando nem mesmo pensaram que foi Deus quem as criou. Essas pessoas são as que abraçaram a ideia de ficarem sozinhas. Se elas se importassem com algo diferente de si mesmas, não conseguiriam desistir. Desistir equivale a decepcionar seus entes queridos, pois eles dedicaram tempo para acreditar e apoiar você. Certamente é perturbador para quem ficou ao seu lado ver você aceitar a derrota assim. Já ouviu o ditado que diz que algumas batalhas você deve travá-las sozinho? Isso é verdade, mas apenas até certo ponto. Em tempos de dificuldade, tentamos ao máximo não envolver outras pessoas. É nossa consideração que nos conquista quando decidimos lutar sozinhos e depois contar a vitória. No entanto, existe uma linha tênue entre o altruísmo e orgulho. Temos uma imagem a proteger, uma versão forte e capaz de nós mesmos. Optamos por enfrentar uma batalha sozinhos para provar nosso poder. Afinal, para muitos, uma história de realização agrada mais aos ouvidos que uma história de fraqueza. Eis que o plano de ficar sozinho não funciona. Nós somos projetados para o companheirismo. Mesmo criaturas tão pequenas como as formigas não podem ficar sozinhas. Quando uma formiga fica isolada de sua colônia, ela morre de solidão. As formigas não sabem como se comportar quando estão sozinhas. Elas não conseguem comer ou descansar. Isto é apoiado por pesquisas científicas. A conclusão disso é que muitas vezes pensamos que deveríamos ficar sozinhos. Mas Deus não nos colocou neste mundo por esse motivo. Somos pecadores vulneráveis e frágeis, mas amados por Ele de qualquer maneira. Se Deus apresentou sua sabedoria para que as formigas não fiquem sozinhas, por que você pensaria que Ele nos quer, sua obra-prima, sem companhia? Eu sei que é tão difícil de acreditar. Às vezes parece que ninguém se importa. Temos nossas próprias vidas, alegrias e fardos. Ninguém realmente vê você ou os sacrifícios e a dor que você suportou apenas para chegar onde está agora. Ninguém aprecia seu esforço para se recuperar continuamente. Você sabe por que você se sente assim? É porque você está olhando para o lado errado. Nosso Pai está acima de nós. Ele vê, ouve e percebe tudo o que não podemos. Outras pessoas não conhecem você como Deus conhece. Ele conhece todos os seus interesses, medos e pensamentos. O amor dele por você é maior do que qualquer força imaginável. Como é dito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nossos sentidos são tão limitados em comparação com os dele. Então eu pergunto, por que você está buscando a validação de criaturas que não possuem a onisciência de Deus? No livro de Eclesiastes, a Bíblia nos conta a história de um homem sozinho, sem filho nem irmão. O seu trabalho não tinha fim, mas os seus olhos não estavam satisfeitos com a sua riqueza. Para quem estou trabalhando? Perguntou ele. E por que estou me privando de prazer? Isto também não tem sentido. É um negócio miserável. Por que você está lutando? Por quem você está lutando? A resposta constante é esta: suportamos provações para dar glória ao nosso Pai. Posso não saber a história completa por trás da sua adversidade neste momento, mas você já tentou compartilhar esse fardo com o Senhor? Ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Embora estudemos continuamente as Escrituras e as histórias sobre a lealdade de Deus, como cristãos, parecemos ter dificuldade em nos lembrar da sua lealdade. Achamos que Deus é tão poderoso que parece inferior a Ele estar envolvido em nossas vidas. Temos essa noção inconscientemente por causa das histórias que aprendemos na Bíblia. Muitas vezes são grandes e sérios problemas como lutar contra um gigante, dividir o mar e enfrentar leões.
As parábolas que aprendemos a amar mostram tanto sobre a intervenção de Deus em situações extraordinárias que pensamos que o que estamos passando não é digno de sua atenção. Nossos problemas parecem tão pequenos quando comparamos as incríveis histórias da Bíblia. Pode ser uma questão de pagar o aluguel em dia, conseguir um novo emprego ou iniciar um negócio. Perguntamos como pode Deus estar envolvido em questões triviais como esta. A questão é que deveríamos nos concentrar exatamente no oposto. Se Deus permitiu que essas pessoas vencessem essas grandes batalhas, o que mais Ele pode fazer por nós nessas minúsculas dificuldades? Se Ele pode mover montanhas, sem dúvidas Ele pode te ajudar em qualquer coisa. Pode ser conflitos financeiros, físicos ou emocionais. Você é amado por Deus. Mas uma coisa que dificulta a busca por ajuda é que sentimos culpa de maneira abstrata. Nossa consciência pode sentir quando estamos em um relacionamento unilateral. Deus é sempre generoso com você em todos os aspectos. Mas com que frequência você retribui? Tendemos a sentir vergonha de pedir ajuda a Ele quando sabemos que não estamos retribuindo esse favor em toda a nossa capacidade. A boa notícia é que o Salmo 86, versículo 15, ele diz explicitamente: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e gracioso, lento em irar-se, abundante em amor e fidelidade. Deus não ficará ressentido com você. Uma coisa da qual precisamos ter certeza é que Deus adora quando você o busca em momentos de angústia. Faça o seu melhor para glorificar o nome dele, e Ele derramará a sua glória sobre você para sempre. No livro dos Salmos há uma oração que segue estas linhas: Volte-se para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou solitário e aflito. Alivie os problemas do meu coração e liberte-me da minha angústia. Tudo o que você precisa fazer é pedir e Ele proporcionará consolo ao seu coração ferido. Um pai não deixaria seu filho passar sozinho por uma estrada difícil. Ele não está aqui apenas para proporcionar conforto e consolo, mas também para realmente travar nossas batalhas conosco. No livro de Marcos havia uma mulher que sangrou profundamente durante 12 anos. Ninguém conseguia explicar o problema e por isso ela foi isolada da sociedade por ser considerada impura. Ela estava sozinha o tempo todo. Ninguém queria interagir com ela. Quando Jesus chegou à cidade, ela tentou tocar o seu manto, na esperança de ser curada. Com apenas um toque, o sangramento parou e ela se sentiu livre do sofrimento. Quando Jesus percebeu algum movimento de poder vindo dele, perguntou à multidão quem o tocava. A mulher ajoelhou-se e contou tudo a Jesus, ao que ele respondeu: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e liberte do seu sofrimento. Imagine este cenário. Você está passando por uma situação dolorosa agora mesmo e de repente lhe é dada a oportunidade de ter uma conversa cara a cara com Deus. Você pode pedir qualquer coisa e Ele garante que será concedido. O que você pediria? Eu sei que podemos ter respostas semelhantes. Poderia ser mais ou menos assim: Senhor, por favor, acabe com esse sofrimento. Basicamente, você pede para superar as dificuldades em um piscar de olhos. Quando Davi falou com Deus, ele disse no Salmo 27, versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como a oração de Davi difere da nossa? Observe como a única coisa que Davi procurava era a presença do Senhor. Na vida, sabemos que a viagem é sempre mais significativa e memorável do que o destino. Por que então nos recusamos a caminhar com Deus em tempos difíceis? Ele merece ser o centro da nossa atenção e o tema da nossa adoração. Deus não agirá e nem te dará um atalho. Lembre-se de que nosso objetivo aqui é ser movido por Deus através de sua graça. Queremos ser dignos de seus instrumentos de amor. Ao enfrentar dificuldades, este objetivo permanece aplicável. Tudo faz parte do plano perfeito de Deus. Claro, Ele quer estar com você, mas como Ele fará isso se você busca apenas os resultados e não a sua companhia? Não queira Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas sim porque Ele é o único que você precisa.
submeta-se a Ele e você sairá vitorioso desta batalha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele lutará por você. O mínimo que você pode fazer é seguir esse caminho com Ele. Habite na presença amorosa de Deus e Ele irá te proteger com seu amor inabalável. Confia em mim. Deus te levará até a linha de chegada. Todas as coisas estão trabalhando juntas para o seu bem. Repita comigo esta passagem do Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele sabe que você está com medo. Ele sabe que você se sente sozinho. E neste exato momento, preciso que você se permita ser vulnerável aos olhos de Deus, pois Ele nunca permitirá que você ande sozinho por caminhos perigosos. Ele te livrará do mal. Semelhante ao que a mulher hemorrágica fez, puxe o manto de Jesus e lance sua fé nele. Ele irá te libertar de toda a sua dor, curar todas as suas feridas e suavizar todas as suas cicatrizes. Quem são os escolhidos de Deus? O que significa quando dizemos que você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta passagem nos diz quem são os escolhidos de Deus de uma forma muito simples. São aqueles que responderam ao seu chamado para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que receberam a sua misericórdia e se tornaram seu povo. Todas essas coisas não são coisas feitas na carne, mas será que elas se originam em seu corpo ou nas suas emoções? Não. Há sinais? Sim. No entanto, tudo isso é um produto da fé que aproveita da graça salvadora de Deus para transformar você. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas apenas aqueles que responderam a esse chamado saem das trevas para a luz, saem da ira do pecado para receber a misericórdia e saem da multidão para servir o propósito especial de Deus para as suas vidas. Estes são chamados os escolhidos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Mestre, se rendendo aos seus princípios e à sua palavra como autoridade máxima em sua vida? Ao fazer isso, você pode não ver uma mudança física que prove que algo aconteceu ou que você foi transferido do domínio de Satanás para a família de Deus. Contudo, através da fé, Deus incluiu você espiritualmente e você se tornou o seu escolhido. Deus também pode escolher você dentre o seu povo para servir a um propósito especial neste mundo. Como tal, você se torna o escolhido de Deus para esse propósito. Por exemplo, Deus falou sobre Jesus em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Cada um de nós, como filhos de Deus, foi escolhido no mundo, mas além disso, Deus ainda pode escolher você e eu para obras especiais de serviço para a sua glória. Ao longo dos tempos, Deus sempre escolheu homens e mulheres para servirem aos seus propósitos nas suas gerações. Abraão e Sara foram escolhidos para serem os fundadores de um novo povo santificado a Deus num mundo corrupto. José foi escolhido para ser o salvador de sua família e de inúmeras vidas. Moisés foi escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Arão foi escolhido para se tornar pai dos sacerdotes de geração em geração. Josué foi escolhido para liderar os israelitas na terra prometida. Davi foi escolhido para governar a nação de Israel segundo o coração de Deus. João Batista foi escolhido para introduzir o Messias, Jesus. Quando você for escolhido fora do mundo do pecado ou dentre o povo de Deus na luz, certas coisas começarão a acontecer em você. Essas coisas serão sinais de que você não é mais quem era e que agora você é o escolhido de Deus.
O primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é que você estará separado para Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse versículo não estava sendo escrito para incrédulos. Pelo contrário, foi escrito para os cristãos, aqueles salvos pela fé em Jesus. Contudo, a palavra estava mostrando que eles teriam que viver uma vida separada e dedicada somente a Deus. O que significa estar separado para Deus? Significa estar entregue a Ele. Significa dar a Deus o controle de sua vida. Quando você for escolhido por Deus, você começará a perceber que se sente mais atraído a honrar a Deus com quem você é e com o que faz do que costumava ser. Você sentirá que tudo que Deus te dá não é seu, mas dele, e deve ser usado somente para seus propósitos. Você se considerará um vaso de Deus e não desejará nada que dê espaço ao pecado ou desonre a Deus em seu corpo. Isso também se aplica aos escolhidos para cumprir uma tarefa divina. Você não vai mais se encaixar como antes. Em vez disso, você se sentirá diferente e atraído mais pela direção do chamado de Deus do que pela multidão. Por exemplo, Moisés provavelmente não sabia que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas, mas ele sentiu dentro de si um impulso para fazer algo para ajudá-los. É claro que ele matou um egípcio, o que o levou ao exílio do Egito, dando a Deus a oportunidade de prepará-lo durante os próximos anos. Da mesma forma, um sinal de que você é o escolhido de Deus é que você não se encaixa mais e sente desejo de seguir apenas a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você não se sente mais confortável praticando o seu antigo modo de vida, pecaminoso ou não. Mesmo se você cair novamente, você será rápido em assumir sua posição e se afastar de tudo que te fez cair. Colocar Deus acima de tudo em sua vida é um sinal de que você foi escolhido. O segundo sinal de que você é o escolhido de Deus é que o Espírito Santo te guiará e agirá através de você. Veja, quando Deus te escolhe, Ele coloca o Espírito Santo sobre a sua vida. Por exemplo, o que fez você nascer de novo foi o Espírito de Deus que entrou em seu próprio espírito humano, trazendo consigo a vida do próprio Deus. A partir daquele dia, você se tornou filho de Deus pelo mesmo Espírito. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está acrescentado: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito de Deus agindo em você, ou através de você, é um sinal de que você foi escolhido por Deus. À medida que cresce na fé através da obediência à palavra de Deus, você começará a se familiarizar com o Espírito Santo. Ele usará a palavra de Deus em seu espírito e suas convicções pessoais em seu coração para guiar sua vida. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai chamar a sua atenção quando for preciso. Ele fará milagres através da sua vida se você permitir. Qualquer pessoa que Deus escolhe, Ele unge com o Espírito Santo para a vida ou obra para a qual Ele escolheu. Então, se Deus te escolheu para uma tarefa específica, você deve esperar ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida para essas áreas de maneira sobrenatural. Você não precisa se preocupar em ser liderado ou capacitado. Se apenas obedecer, você verá Deus trabalhando através da sua vida à medida que avança. O terceiro sinal é que, ao ser escolhido por Deus, você se tornará alvo do diabo. Meu pastor sempre me dizia que se Satanás não te atacar, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Veja, a Bíblia nos diz que estamos em constante guerra com o diabo. Isso acontece porque precisamos manter a vitória de Cristo, e não porque ainda não temos a vitória. Isso é chamado de luta da fé. Você sabe, o diabo foi derrotado por Jesus.
Contudo, ele agora tenta nos convencer de que não temos a vitória sobre ele e que não somos quem Deus diz que somos. É por isso que ele luta contra você com doenças, escassez e outras provações, mesmo quando a Bíblia diz que Jesus levou suas doenças e Deus provê todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando você está sob o domínio do diabo, ele não precisa te atacar porque você é escravo dele. No entanto, no momento em que você ficar do lado de Deus, e especialmente quando Deus te escolher para a obra especial para o qual ele está te chamando, o diabo irá te atacar com todas as forças. Quando você começar a ver desafios, principalmente contra um ato de desobediência a Deus, saiba que é porque você foi escolhido por Deus. O diabo tentou Jesus para que ele ficasse longe da cruz. Ele tentou impedir os israelitas de saírem do Egito e de irem para a terra prometida. Ele tentou corromper Pedro, mas Jesus orou por ele. Ele percebeu que Pedro tinha um grande destino e havia sido escolhido por Deus para grandes coisas. Pense em José, Davi, Moisés e muitos outros. Às vezes, o que você enfrenta pode não ser um desafio, mas uma onda constante de tentações e pesos que querem manter você escravo dos vícios, apegos, relacionamentos prejudiciais, favores ímpios e assim por diante. Essas coisas geralmente começam como presentes inofensivos, mas logo se revelam como iscas do diabo para impedir que você cumpra o que Deus quer que você faça. Este é um forte sinal de que você é um escolhido de Deus e está destinado a grandes coisas. Por último, mas não menos importante, é o quarto sinal de que você foi escolhido por Deus. Você receberá a ajuda dos anjos de Deus. A Bíblia fala de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E acrescenta no Salmo 91, versículos 11 ao 13, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A ajuda dos anjos é herança do Filho de Deus e principalmente daquele escolhido por ele para a sua obra. Eu sempre disse às pessoas que nunca se pode subestimar um homem ou uma mulher que Deus escolheu. Deus pode intervir na vida dessa pessoa a qualquer momento. Ela pode parecer indefesa diante de uma situação, mas ela jamais ficará presa. Por ter sido escolhida por Deus, Deus sempre posicionará anjos para ajudar essa pessoa. Esses anjos podem vir na forma de pessoas posicionadas em nossos caminhos da vida. O trabalho deles é nos manter seguros e fornecer tudo o que precisamos para ser quem Deus deseja que sejamos. Se o inferno se levantar contra você, como uma pessoa escolhida por Deus, você não terá motivo para temer. A vitória está garantida. Pode não parecer assim, mas você acabará na vitória. Embora não sejamos chamados por Deus para buscar sinais, essas coisas são evidências de que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, fomos escolhidos por Deus. E como Pedro escreveu, somos encorajados e inspirados a proclamar os louvores de Deus através das nossas vidas. Uma das minhas partes favoritas das Escrituras é Jeremias 29, capítulo 11, que diz assim: Pois eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo resume todo o escopo do coração de Deus para seus filhos. Então, mesmo quando estou passando por dificuldades, lembro que, pelas boas intenções de Deus para mim, estou prestes a entrar em algo maior e melhor. Para o Filho de Deus podem existir momentos ruins ou difíceis, mas não se esqueça disso. Não há desvantagem. Você sempre terminará bem, seja nesta vida ou na próxima. Acredito que Davi, o homem segundo o coração de Deus, também se sentia assim em relação a Deus. Assim, ele pôde escrever o Salmo 23, capítulo 4, versículo 5, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me para uma mesa na presença dos meus adversários.
Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele sabia que diante das dificuldades, tinha Deus com ele, e isso lhe dava a segurança de que sairia daquele vale escuro da vida. Amado, deixe que estas palavras te fortaleçam hoje. Deus está trazendo grandes bênçãos e abrindo portas em seu caminho. Não perca o controle da vida ou da fé. Mantenha-se firme. A luz à sua frente. Seus melhores dias não ficaram para trás. Não, eles estão à sua frente. Talvez você esteja se perguntando: como eu posso saber se essas coisas estão prestes a acontecer? Qual é o sinal de que grandes coisas vão acontecer com o que eu estou passando neste momento? O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora é a sua primeira confirmação. Essa não é uma mensagem aleatória que aparece no seu feed à toa. Não, é uma mensagem deliberada de Deus para você. Em segundo lugar, permita-me compartilhar com você um sinal de que Deus trará grandes bênçãos e abrirá portas em seu caminho. Eu sei que já compartilhei isso, mas repito mesmo assim. Eu estava conversando com um amigo e disse a ele que, enquanto estivermos apegados a Deus em um relacionamento saudável, onde permanecemos fiéis à sua palavra e sua piedade, tudo em nossas vidas acabará por nos levar a algo melhor. Davi confirma isso no Salmo 66, capítulo 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Porque você é seu filho, Deus fará com que tudo resulte para o seu bem. Isso inclui causar grandes bênçãos em seu caminho, bem como portas abertas. O que uma porta aberta representa na sua vida neste momento? Para algumas pessoas, uma porta aberta significa uma nova oportunidade de emprego. Para outras, significa sucesso de mercado num novo ambiente. Para algumas pessoas, uma grande bênção significa uma provisão milagrosa de dinheiro necessário para pagar o aluguel, sucesso em um exame onde você não tem certeza do sucesso ou promoção em um empreendimento há muito tempo aguardado. Seja o que for que isso signifique para ti, quero que saiba que essas coisas não são impossíveis para Deus fazer. Na verdade, por ser seu filho, você está qualificado para experimentá-las em sua vida. Deus colocou certas confirmações para as coisas ao nosso redor. Enquanto você e eu vivemos, seguindo-o a cada passo do caminho, por tudo o que ele faz ou fará por ti, ele dá sinais diferentes para confirmar que essas coisas acontecerão. Depois de ver esses sinais, saiba que Deus está prestes a fazer algo por você. Estas confirmações não são iguais para todas as pessoas ou para todos os casos. No entanto, para a maioria, existe uma semelhança. Por exemplo, quando se trata de uma mudança de história ou de um milagre financeiro, se você notar que as coisas continuam piorando apesar das suas orações e obediência à palavra de Deus, saiba que Deus está prestes a fazer um milagre acontecer. Posso mostrar a você diferentes exemplos na Bíblia. Cada pessoa que recebeu grandes bênçãos e portas abertas passou por dificuldades por um tempo. Deus havia dito a Abraão, por exemplo, que ele se tornaria o pai de muitas nações. Mas ele e Sara não tiveram um filho por cerca de 25 anos. Um pai de muitas nações não deveria ter falta de filhos, mas ele viveu isso até que veio o seu milagre, o que o tornou ainda mais espetacular. José se tornaria um líder de seus pais e irmãos e diferentes nações se curvariam diante dele. No entanto, este grande líder passou de cidadão comum a escravo e depois foi para a prisão. Parecia que as coisas estavam prestes a mudar quando ele conheceu os servos do rei na prisão, mas ele foi esquecido por bastante tempo, até o dia em que foi lembrado para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dizem que a hora mais escura é aquela que antecede o amanhecer. Bom, esses e muitos outros na Bíblia passaram por essa última hora. Assim como você pode estar passando agora. E logo depois chegou o amanhecer deles. Sua manhã está prestes a aparecer. Sua luz está prestes a irromper. O fato das coisas estarem piorando é o sinal de que grandes milagres estão prestes a acontecer. E o que você deve fazer ao ver esse sinal? No momento em que você ver esse sinal em sua vida de que as coisas estão piorando em vez de melhorar, aqui estão algumas coisas que você precisa fazer. Comece a louvar a Deus sobre o assunto. Por que é importante louvar a Deus quando as coisas parecem sair do controle?
porque essa é a hora de colocar sua fé em ação. É hora de se posicionar para o milagre que está por vir. E nada te posiciona melhor para receber um milagre de Deus do que um coração alegre. Isaías capítulo 12, versículo 3 diz claramente: cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Sem alegria em sua vida, você não será capaz de ver o que Deus está fazendo nela, mesmo quando isso estiver bem na sua cara. No entanto, com alegria, você encontrará novas forças, como diz a Bíblia. A alegria do Senhor é a sua força. Quanto mais você reconhecer e louvar a Deus acima das dificuldades em sua vida, mais forte será sua fé e foco em meio à situação. O diabo geralmente atrai cristãos neste ponto. Muitas vezes os cristãos desistem e começam a reclamar quando o seu milagre está prestes a acontecer. Eles param de ir à igreja, param de ler a Bíblia. Eles param de orar ou confiar em Deus para qualquer coisa. Em vez disso, alguns até começam a falar contra as mesmas coisas em que eles antes acreditavam. Meu amigo e minha amiga, não é assim que você entra pelas portas abertas que Deus prepara para ti. Pelo contrário, isso impedirá você de entrar. Isso bloqueará sua entrada. Você tem que aprender a despertar seu coração para louvar a Deus em meio às crises. E como fazer isso? Concentre-se nele e em suas promessas mais do que nas crises atuais. Cerque-se de coisas que te digam quão grande Deus é, quão fiel Ele é, quão poderoso Ele é, quão consistente Ele é e quão oportuno Ele é. Se você for exposto a isso, perceberá que está exaltando Deus acima da situação. Se o diabo puder fazer com que uma pessoa deixe de louvar a Deus e passe a reclamar quando o seu milagre estiver para acontecer, ele conseguirá mantê-la longe de sua bênção quando ela finalmente acontecer. Outra coisa a se fazer quando você percebe o sinal de que a grande bênção e a porta aberta de Deus está chegando é manter sua integridade e permanecer fiel à palavra de Deus. Isso é muito delicado de se notar. Muitos cristãos sentem falta das portas abertas aqui. O diabo sabe que o seu grande dia está se aproximando. Ele sabe que não pode te parar, mas ele entende que o único que pode impedir de você vivenciar isso é você mesmo. Então ele envia uma cópia, uma versão menos valiosa da descoberta, e a cópia dele é uma da qual você se arrependerá no final. Isso exige que você comprometa sua fé para passar por isso. Se aceitar a cópia da bênção que o diabo oferece, você está perdendo o panorama geral e se contentando com algo menos do que foi ordenado para ti. José estava no caminho da grandeza, mas o inimigo queria destruí-lo antes que ele chegasse lá. Então ele plantou uma falsificação no caminho. Se José abandonasse seus princípios e dormisse com a esposa de Potifar, ele seria promovido. Mas graças a Deus, José sabia que não deveria fazer isso. Ele viu a bênção maior e decidiu alcançá-la. Ele manteve sua integridade e, embora isso tenha colocado em uma situação difícil por um tempo, valeu a pena mais tarde. Alguns de nós nos contentamos com coisas muito menos do que Deus tinha em mente porque não fomos pacientes, disciplinados e focados o suficiente. Quando seu milagre estiver prestes a acontecer, é hora de se manter ainda mais firme. Não é hora de brincar ou se distrair. Não é hora de se contentar com algo que se pareça com o que Deus diz. É hora de ficar forte e esperar, de acreditar e permanecer verdadeiro. Não trapaceie, não minta, não falsifique aquele documento. Fale a verdade, defenda a verdade. A grande bênção virá na hora certa. Essas duas coisas são elementos que, se praticados, levarão à experiência de que tudo o que Deus diz está trazendo para a sua vida. Não perca a fé, meu amigo. Fique atento e concentre-se no sinal que eu compartilhei. Peça ao Espírito Santo para ajudar a não ceder às distrações do diabo. Peça para ajudar a luz da sua fé brilhar ainda mais enquanto a escuridão te envolve. Você ficará surpreso com a rapidez com que as coisas pelas quais você esperou aparecerão. Como Davi, você declarará: quando o Senhor libertou o nosso cativeiro, éramos como aqueles que estavam sonhando. Pareceria um sonho porque seria bom demais para ser verdade. Mas é verdade. À medida que navegamos pela vida, no mar de escolhas, muitas vezes podemos nos perguntar: como posso discernir o caminho que Deus tem para mim? Como posso garantir que minhas decisões estão alinhadas com seu plano divino? Todos nós enfrentamos essas dúvidas em nossos corações, especialmente quando estamos diante de uma encruzilhada na vida, sendo obrigados a fazer uma escolha. A vida, na sua infinita diversidade, nos apresenta uma infinidade de decisões. Algumas vêm naturalmente, fluindo como um riacho sereno, exigindo pouca reflexão.
No entanto, outros são como montanhas formidáveis, exigindo nosso tempo, nossa reflexão e uma consideração cuidadosa. Esses processos de tomada de decisão variam de pessoa para pessoa. Alguns se alegram ao fazer escolhas, encontrando satisfação no desafio, enquanto outros podem se sentir sobrecarregados, mesmo por decisões aparentemente insignificantes. Há casos em que nossas escolhas não consistem em discernir o certo do errado. Todos nós compreendemos a importância disso. Em vez disso, as nossas decisões se tornam uma bifurcação na estrada, onde somos obrigados a escolher entre dois caminhos, ambos aparentemente corretos. É como decidir entre prosseguir com os estudos ou iniciar uma carreira, ou ponderando se deve fazer um doutorado. Poderia ser escolher entre duas ofertas de emprego, ambas promissoras, mas diferentes. Pode ser uma questão de decidir se casar com a pessoa que você ama, alguém que compartilha sua fé e seus valores, mas ainda assim se perguntar se isso está de acordo com o plano de Deus. Ou pode ser sobre se mudar para uma nova cidade em busca de melhores oportunidades de carreira, deixando para trás uma comunidade cristã de apoio e sua família. Nesses casos, a decisão não é tão clara como escolher entre o certo e o errado. Trata-se de escolher o caminho certo quando ambos os caminhos parecem certos. Nesse momento, podemos sentir como se a orientação de Deus não fosse tão clara como gostaríamos. Ficamos no cruzamento na estrada, orando por um sinal divino, ansiando por sua voz para nos guiar. Como então podemos navegar nesse labirinto de decisões? Como podemos garantir que estamos seguindo o plano de Deus quando o caminho não está claramente marcado? A resposta está na fé, confiança e entrega. Precisamos ter fé na sabedoria de Deus, confiar em seu plano e renunciar à nossa necessidade de controle. Ao fazer isso, permitimos que Deus nos guie, ilumine nosso caminho e nos ajude a tomar a decisão que se alinha com seu plano divino. Lembre-se, Deus se preocupa com nossas escolhas e nossas vidas. Ele está investido em nossa jornada. Quando nos deparamos com decisões grandes ou pequenas, não se trata de escolher o caminho perfeito. Em vez disso, devemos confiar em Deus o suficiente para nos guiar no caminho certo. Temos que aprender a liberar o controle e confiar em sua sabedoria para nos guiar. Temos que crer que não importa a decisão que tomemos, se a fizermos com Deus no coração, será a decisão certa. Meu amigo e minha amiga, se você se encontra nessa encruzilhada da vida, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, te guiando, mesmo quando sua voz parece silenciosa. Confie nele, entregue suas preocupações e ele iluminará seu caminho. Nesta vasta jornada da vida, cada passo que damos é uma decisão que tomamos, muitas vezes nos deixando questionar se o padrão que criamos está alinhado com a vontade divina. Observe que Deus não dita necessariamente a nossa escolha inicial. A escolha é nossa e o significado não reside no caminho escolhido, mas na forma como o trilhamos. Suponha que seguimos para a direita. Tudo bem, mas será que estamos trilhando esse caminho com graça, humildade e fé? Isso é o que realmente importa. A vida nos apresenta inúmeras encruzilhadas, cada uma exigindo uma decisão, da mais trivial à mais profunda. Algumas decisões mal são registradas em nossa consciência, enquanto outras pesam em nossas almas. Todas essas decisões devem ser calibradas de acordo com os ensinamentos da Bíblia, o nosso modelo divino. No entanto, algumas escolhas ficam enredadas na teia de emoções, alternativas e indecisões. Nesses momentos, busque o conselho com Deus. Ele já está ciente de seus desejos e dos resultados. Deus, em sua onisciência, sabe o que é melhor para você e ele observa o passado, o presente e o futuro simultaneamente. A orientação de Deus não se manifesta necessariamente na decisão inicial, mas na jornada que se desenrola. Dê o primeiro passo, comece a se mover e deixe Deus te guiar no caminho certo. A sabedoria e o amor de Deus irão te guiar através do labirinto das decisões da vida, garantindo que você siga o caminho que Ele planejou para você. E lembre-se, o conhecimento de Deus transcende o tempo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Confie nele e ele te guiará na tomada de decisões corretamente. Imagine a perspectiva de Deus como uma vista que abrange todo o tempo, cada momento, cada detalhe, tudo plenamente visto e conhecido, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros,
até os cabelos todos da cabeça estão contados. E Lucas, capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Alguém poderia perguntar, por que Deus deseja nossas orações se Ele já possui um conhecimento tão abrangente? A razão está em seu profundo desejo por uma conexão íntima e significativa conosco. O conhecimento dele é ilimitado, mas o nosso não. O desejo de Deus é que possamos evoluir e amadurecer em nossa fé, nos levando a tomar decisões que ressoem com sua vontade e ensinamentos divinos. Através desse processo, não apenas honramos a Deus, mas também amplificamos sua presença em nossas vidas. Para conseguir isso, devemos nos esforçar para cultivar uma mentalidade que renuncie aos seus próprios desejos. Isso não é, de forma alguma, uma tarefa fácil. Uma parte substancial do desafio na decisão de questões difíceis é a luta para superar as nossas próprias vontades. É essencial que alinhemos a nossa vontade com a vontade de Deus para nossas vidas. É uma luta, de fato. Sejamos honestos por um momento com nós mesmos. Dessa forma, podemos admitir que muitas vezes ansiamos seguir nossos próprios desejos. Para combater isso, mergulhe na palavra de Deus e ore, pedindo a Deus que alinhe a sua vontade com a vontade dele. Frequentemente, procuramos sinais ou confiamos em nossos sentimentos, ambos os quais podem ser facilmente influenciados por nossos conceitos pessoais. No entanto, o bem final, para nós, invariavelmente se alinha com a vontade de Deus. Aqui está uma coisa importante a se lembrar. Mesmo quando você é guiado pela fé, erros podem acontecer. Mas mesmo nesses momentos, a graça de Deus está sempre presente. Ele tem um talento notável para reverter nossos erros se eles forem cometidos de forma genuína e de boa fé. Ele conhece o seu coração e entende a sua disposição de cumprir suas expectativas. A sabedoria de Deus supera a nossa e Ele está ciente de que o que Ele nos pede pode nem sempre ser fácil. É aqui que entra em jogo questões cruciais. Você está realmente ouvindo a orientação de Deus e colocando confiança em seu plano? Deus é capaz de te posicionar exatamente onde você precisa estar, mesmo que pareça impossível. Ele pode orquestrar os detalhes intrincados da sua vida com muita antecedência. Ele pode destrancar portas que parecem impenetráveis e remover quaisquer obstáculos que impeçam sua jornada. Ele tem a capacidade divina de tecer suas escolhas em sua grande jornada, garantindo que você chegue ao lugar certo na hora certa. Então, quando você pergunta, como posso saber que decisão Deus quer que eu tome? Lembre-se, mergulhe em sua palavra, ore por sua orientação e confie em sua sabedoria acima de tudo. Tomar as decisões certas na vida vem do alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus e da confiança de que Ele pode te guiar para onde você precisa estar. Nosso Senhor é um redentor, um farol de esperança, transformando nossos erros em lições de sabedoria. Ele é como um artesão habilidoso, esculpindo grandeza a partir de nossos erros, se apenas entregarmos a Ele a matéria-prima, um coração aberto e cooperativo. Lembre-se de que a vida invariavelmente nos apresentará desafios que exigirão decisões difíceis. É nesses momentos que devemos confiar na sua orquestração divina. Pois, como é dito nas Escrituras, o caminho dos justos é dirigido pelo Senhor. Nem sempre podemos compreender seu grande desígnio, mas tenha certeza de que mesmo em meio à tempestade Ele dirige nosso navio. Ao se deitar para descansar todas as noites, sinta-se confortado pelo conhecimento de que nosso Pai Celestial zela por nós, orientando o nosso curso, abrindo e fechando portas conforme necessário. Ele não está apenas nos dirigindo, Ele está nos nutrindo, nos alimentando. Com Ele no comando, estamos sempre seguros. Nossa jornada com Deus não é guiada por um mapa, mas por um relacionamento. Lembre-se dos filhos de Israel no deserto. Como Deus os guiou? A resposta está na nossa conexão com Ele, através da palavra viva. Envolva-se em diálogo com Ele, busque seu conselho, mergulhe em suas sagradas escrituras. Essas são as ferramentas que iluminam o caminho para a sabedoria e a tomada de decisões sábias. É fundamental lembrar que o nosso Senhor nunca, sob nenhuma circunstância, nos levará a tomar uma decisão que contradiga sua palavra. Considere a sabedoria
que está escrita em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em essência, o Senhor nos adverte contra o alinhamento com os desejos ímpios do mundo. Sucumbir a tais tentações sem dúvida nos fará perder o caminho. Discernir a vontade de Deus e tomar as decisões certas é uma jornada. Uma jornada que exige um relacionamento constante com Deus, uma fé inabalável em sua orientação divina e um compromisso duradouro com a sua palavra. Ao trilharmos esse caminho, não estamos apenas tomando decisões, mas criando uma vida de sabedoria, retidão e realização divina. Que todos sejamos abençoados nessa jornada. Muitas vezes, desejamos um roteiro claro, uma série de placas dizendo vá por aqui, depois por ali e você chegará ao seu destino. Mas a nossa jornada com Deus não envolve um destino fixo. Trata-se do caminho que trilhamos, do relacionamento que cultivamos com Ele. Nossa jornada com Deus é uma bela dança de confiança, sem saber o que o amanhã reserva, mas avançando com fé. Lembre-se, a vontade de Deus nunca te levará onde a graça dele não possa te sustentar. Seu plano divino é o melhor para você e seus entes queridos. Mas como podemos descobrir a vontade de Deus para a jornada que temos pela frente? Começamos abraçando a vontade dele em nossos momentos presentes. Um navio parado não pode ser guiado. Somente quando ele navega é que seu curso pode ser ajustado. O plano divino de Deus não é um projeto secreto que nos foi entregue. É um convite a crescer, a amadurecer, a tomar decisões enraizadas na fé. Quando Adão foi incumbido de cultivar o jardim e dar nomes aos animais, ele recebeu a liberdade de escolher, de tomar decisões. Essa liberdade não era um fardo, era um presente, uma oportunidade de crescimento. Da mesma forma, Deus nos permite escolher. Ele está sempre disponível para nos aconselhar e apoiar, mas também deseja que cresçamos e tomemos decisões que promovam a nossa maturidade espiritual. Portanto, enquanto nos encontramos numa encruzilhada da vida, devemos nos lembrar de procurar o conselho de Deus, de alinhar as nossas decisões com a palavra dele e de dar um passo em frente com fé, pois é nesses momentos de escolha, de discernimento da vontade de Deus, que nos aproximamos dele e nos tornamos as pessoas que ele deseja que sejamos. Nossas escolhas, hoje, moldam nossa jornada com Deus. Vamos então escolher com sabedoria, com fé e com amor.